Um projeto concluído no ano de 1984, do hoje muito contestado Oscar Niemeyer, aliás, contestado por gente que normalmente não sabe do que está falando, quando fala a respeito dele, mudaria para sempre a história do Carnaval do Brasil. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu vou mostrar para vocês o projeto da Marquês de Sapucaí, como que isso mudou a cara do Carnaval brasileiro e como isso serviu aí também como grande chamariz para essa festa, que eu particularmente não gosto, mas é uma festa que a gente não tem como negar a importância para o Brasil, né? É uma festa que chama muito turista ainda até hoje, ainda que hoje os desfiles já não tenham mais aquele apelo para nós brasileiros, mas é sem dúvida nenhuma um grande chamariz e tem um grande apelo aí mundo afora, tá? Eu moro fora do Brasil e eu posso dizer para vocês, sem dúvida nenhuma, que ainda tem muito apelo, ainda tem muita gente que sonha em vir assistir aí um carnaval na Marquês de Sapucaí. Então eu vou mostrar para vocês aqui, vamos começar mostrando aqui um pouco desse projeto do Oscar Niemeyer, né? Como eu falei para vocês, esse projeto ele foi concluído no ano de 1984, né? E tem aí, claro, a cara do Oscar Niemeyer no sentido de ser uma coisa bem modernista, né? Ele não tinha como aqui, obviamente, trabalhar com curvas, né? Então ele deixou aí para Marquês aqui, para essa parte que é onde se conclui aí os desfiles, mas a gente vai dar uma olhada aqui, vai ler um pouquinho também dessa matéria, né? A respeito desse projeto, tem algumas imagens bem interessantes aqui, né? Aqui, monta e desmonta, eles estão falando aqui. O que acontece é que o carnaval no Rio de Janeiro, para quem não sabe, antes ele acontecia em locais aleatórios, ou seja, não era sempre no mesmo local, né? Eles até citam aqui, para quem conhece o Rio de Janeiro, né? Eles já desfilaram, as escolas aí de samba já desfilaram na Praça 11, na Avenida Presidente Vargas e na Avenida Rio Branco. Então isso fazia exatamente com que isso possa parecer até um pouco confuso. Imagina você estar fora do Brasil, você não sabe de repente aonde que vai ser, ou tem que saber. Lembre-se sempre, nós estamos falando de um período anterior a 1984, então não tinha internet. Então imagina que você está fora do Brasil, você está ali meio perdido, sem saber aonde você vai assistir esse desfile. Mas claro também, a gente tem sempre que lembrar que essa grandiosidade que a gente vê hoje, né, essa opulência que a gente vê nesses desfiles, obviamente tem aí a raiz disso está exatamente na Marquês de Sapucaí, ela que permitiu que isso acontecesse, né? Tá aqui dizendo, né, que a criação no local desfilado dos desfiles chegou no governo Leonel Brizola e do vice-governador secretário de Educação Darcy Ribeiro. Eu não vou entrar aqui em questões políticas, eu não vou falar aqui sobre ex-governadores do Rio de Janeiro, mas a gente sabe como é a coisa lá, é meio feia, né? Bom, aqui a gente está falando que a construção é localizada no centro, né, nas proximidades da Praça 11, e remonta a um local onde eram aí os desfiles anteriormente, né? Ou seja, é o local onde antes se faziam os desfiles regularmente, com uma certa regularidade, embora fosse aí, como eu falei para vocês, itinerante, né? Então, às vezes poderia ser num local, às vezes poderia ser em outro local. Então aqui também a gente tem uma coisa que eu achei bem interessante, é que o projeto, né, o projeto mais uma vez, como eu falei, é das mãos do Niemeyer, mas ele não tinha como fugir, ele não gostava muito das linhas retas, mas aqui ele não tinha o que fazer, porque realmente a ideia era essa, né, que você tivesse uma grande linha reta para os desfiles, né, e algumas demandas aqui, algumas coisas do programa que foi solicitado para ele, né, do programa arquitetônico, diziam aqui que teriam que ter aí 160 salas de aula que ocupariam as arquibancadas, ou seja, a parte de baixo ali, né, fora do período do carnaval. Isso achei sensacional, não sei se isso está em uso hoje ou não, não sei muita coisa do Rio de Janeiro. 43 salas administrativas, a Praça da Apoteose, o Museu do Carnaval e a preservação do prédio fabril da Cervejaria Brahma. Eu sei que esse prédio foi demolido, tá? Não para fazer a Marquês, mas ele já foi demolido, hoje ele já não tem mais ali. Né? Aqui a gente tem um desenho, um croquis do Niemeyer muito interessante, né? E aqui, para vocês saberem aqui, né? A extensão da avenida, ela dialoga aí com os tempos de desfile, né? Que hoje é de 80 minutos,
Então, a passarela ocupa uma área de 80 mil metros quadrados, né? Então são 730 metros lineares, ou seja, quase 1 quilômetro, né? 730 metros lineares, sendo 650 são destinados ao desfile. Então, às vezes a gente vê aquilo ali na TV, né? Quem não tá lá não tem muito essa base, essa noção. Eu sou um deles, eu não sei nada, gente, não sei nada de carnaval, tá? Assim, não acompanho muito, mas, assim, tem coisas que são interessantes, realmente. Essa é uma delas. Às vezes a gente vê aquele pessoal desfilando ali, dançando, Paulo Oliveira, não sei, enfim, dançando ali e tudo mais, e a gente não imagina que a pessoa está fazendo esse esforço em 650 metros, né? Então, assim, deve ser uma coisa que realmente desgasta muito aí o corpo, né? O curioso também é que as obras se iniciaram em 1983 e, com previsão, óbvio, para a entrega do ano seguinte, foi o que aconteceu, e o projeto foi concebido em 4 meses, tá? Não demorou muito não, tá? Contou aí com 2.500 operários e também com 6 construtoras, as 6 construtoras e 2.500 operários executando isso, então deu para fazer rápido. A gente sabe que a gente, quando quer, né? O Brasil tem aí a competência para fazer quando quer e tem dinheiro na mão, né? Enfim. E aqui a gente tem esse desenho do Oscar Niemeyer, eu gosto muito dos desenhos dele, são extremamente simples, mas passam aquilo que interessa, passam aquilo que ele quer, né? Então, ele, dentro da simplicidade dele, de desenho, de representação, ele é muito feliz quando ele faz os croquis dele, que são sempre lindíssimos, eu particularmente gosto, enfim. A gente sabe que ali foi feito tudo em concreto armado, né? Então, as curvas, como ele gosta e é muito fã, né, aparecem nos pilares de apoio, né, de cada módulo das arquibancadas, né, a gente consegue ver em alguns pontos aqui, tá? E, claro, no arco da apoteose, né, que o arco da apoteose é isso aqui, exatamente, isso aqui é o arco da apoteose, que é exatamente onde se finaliza aí os desfiles, né, onde que as pessoas vão, né, até lá para finalizar aí o trajeto, né. Aqui a gente tem que as arquibancadas, né, foram pensadas aí para serem elevadas e simétricas, propiciando uma visão e uma interação entre público e escola de samba, né, para quem assiste, realmente, para quem já assistiu lá, diz que a visibilidade é muito boa, né, foi muito bem pensado, né, e acredito que sim, né, aqui tem até uma citação aqui que diz que o projeto original do Oscar Niemeyer previa que o espaço sobre os módulos de arquibancada seriam ocupados livremente pelo público, isso acabou não se cumprindo. Então, toda ocupação em qualquer espaço sambódromo é passível de cobrança de ingressos, né? Para quem conhece, né, já viu entrevistas do Niemeyer, sabe que ele sempre procurou aí trazer a arquitetura ou dar ao povo essa oportunidade de viver um pouco a arquitetura, essa coisa de não ser elitista com relação à arquitetura, né? Então ele procurava sempre que projetava aí espaços públicos, ele queria trazer beleza e funcionalidade às pessoas, aquelas pessoas que obviamente não têm condição de pagar isso. Né? Claro que ele também não consegue aí, que nem nesse caso, né? É cobrado o ingresso, ele pode ter pensado e ter tido as melhores intenções, né, pensando-se que tudo isso seria ocupado gratuitamente. Ele não tem como controlar o governo, ele não tem como controlar aí os parasitas da política e realmente que a gente tem no Brasil, e não são poucos, né? A gente sabe disso, infelizmente, né? Então, voltando aqui, você olhando aqui, essa imagem é bastante impressionante, né? Quando a gente pega uma vista dessa, olha isso aqui, gente. É muito bem pensado para um desfile mesmo, né? Para um desfile. E aqui é onde se conclui, né? Que é um pouco maior. É realmente muito interessante como isso foi pensado e como isso foi feito também. Olhando assim, fica uma imagem, né? Às vezes a gente não tem muita noção do tamanho disso, mas é uma área grande, né? Eu imagino quem trabalha aqui ou quem tem acesso a esse prédio aqui deve ter uma visão muito interessante do carnaval. E eu confesso mais uma vez para vocês, eu nunca gostei muito de carnaval, né? Sou de São Paulo, então a gente sabe que lá é onde o carnaval vai para morrer, mas a gente sabe que deve ser bem interessante, deve ser bem bonito. Dependendo, claro, eu não sei se eu teria, sendo sincero, se eu teria saco para ver isso, tem tipo mais de 10 minutos, mas tá ali no meio, deve ser um negócio bem
bem interessante vez ou outra, né? Então aqui está falando da antiga fábrica da Brahma que foi demolida. No local hoje foram construídos mais 4 módulos de arquibancadas, né? Foram acrescentados novos módulos de camarotes, banheiros públicos, postos médicos, sala de segurança, apoio e serviço. Eu não sei como está isso, você sabe, comenta aí embaixo se é um local bom ou se a visibilidade também é boa para quem já foi, né? Então aqui com a conclusão para o carnaval, essa daqui foi a ampliação, pelo que eu estou entendendo. A capacidade passou de 60 para 78 mil espectadores. É bastante gente, hein? É bastante gente. Olha, ele chegou até a finalizar aí o aumento aí, né, do projeto, né? O texto do programa tal, vai ser concluído, ok, beleza. Mais que samba, desde 2021 a passarela do samba do Instituto Patrimônio Histórico, o IFAM, né? Para quem não sabe, é um instituto que tomba os patrimônios históricos, né? O local, uma das obras do arquiteto, deixou, tal. É legal, é um arco bacana, eu gostei. Essa foto aqui tá bem bonita, gostei, foto bem legal. O que mais tá falando aqui? Ok, obra, importância, legal, bacana, gente. Era isso. Aqui é isso, vamos fechar então com essa bela imagem, tá? Mais uma vez, para quem aí tá aproveitando, aproveite o carnaval com consciência, aproveite o carnaval usando a sua cabeça, né? Cuidado com o que você faz pra rua. E você que vai aí na Marquês de Sapucaí, que vai aproveitar e assistir os desfiles, comente o que você acha, se você gosta, se você não gosta, se a visibilidade é boa, se hoje é assim, ou se é uma bagunça, se é uma zona, eu não sei. Tá? Eu não sei, mas eu estou aqui para falar do projeto, não da festa em si, nem das escolas, nem de nada disso. Então, aproveite o seu carnaval enquanto ainda o temos, certo? É isso, gente. Abraço.